A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos lá, pessoal. A primeira pergunta, qual é a média da velocidade, né, ou do andamento do hino? Dá na mesma, né? Então para descobrir a média, pessoal, a gente pega a velocidade menor, que nesse caso é 80, e soma com a maior, que nesse caso é 92. Soma as duas, divide por 2, nesse caso o resultado vai dar 86 batidas por minuto. Essa é a média da velocidade. A pergunta número 2, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? A gente vai analisar a nossa armadura de clave, que nesse hino aqui está composta por bemóis. Então diz a regra que quando a armadura de clave é composta por bemóis, nós pegamos o último acidente, que nesse caso aqui é o mi bemol, e descemos, né, uma quarta, ou seja, é uma quarta descendente a partir do último acidente, né? Então no caso aqui o último acidente é o mi, a gente vai descer uma quarta, então eu tenho mi, ré, dó, si. Então a tonalidade si bemol maior. Aí a regrinha para achar relativa é a mesma, tanto se for bemol quanto se for sustenido, tá? Como que é? Eu vou pegar o tom que eu acabei de descobrir, que nesse caso é o si bemol, e vou elevar uma sexta, ou seja, uma sexta ascendente a partir do tom. Tá? Então a gente já descobriu que o tom é si bemol, né? Então a gente vai contar 6 acima. Si, dó, ré, mi, fá, sol. Então a resposta fica si bemol maior e sol menor. Terceira, qual é o compasso? E se esse compasso é simples ou composto? Então a gente vai analisar a nossa fórmula de compasso. Eu sempre indico, pessoal, para a gente descobrir primeiro se ele é simples ou composto, porque daí já fica mais fácil para a gente analisar que compasso que é, né? A regra diz que se o número de cima da fórmula de compasso for igual a 2, 3, 4, C ou C cortado, esse compasso vai ser simples, tá bom? Então a gente já descobriu que é um compasso simples porque o número de cima aqui é 4. Aí a regrinha do compasso simples diz que o número de cima nos compassos simples indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso.
certo? Então aqui eu tenho o número 4, quer dizer que eu vou ter 4 tempos, então esse compasso é quaternário, tá? Então a resposta fica quaternário simples, ok? A quarta pergunta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver, tá? Por que se houver? Porque unidade de movimento e unidade de som a gente só encontra nos compassos compostos. Esse é simples, a gente já acabou de ver, né? Então a gente volta aqui para a nossa fórmula de compasso e a gente vai analisá-la. A regra diz que nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso indica para mim a figura que vai valer um tempo dentro de cada compasso. E o que é unidade de tempo? É uma figura que vale um tempo dentro de cada compasso. Então, o número de baixo nos compassos simples já indica para mim a minha unidade de tempo, certo? Aqui está dizendo que a minha unidade de tempo é a figura número 4. A figura representada pelo número 4, a gente já aprendeu que é a semínima. Muito bem, então a minha unidade de tempo é igual a semínima. Agora a pergunta, qual que é a unidade de compasso? O que seria a unidade de compasso? É uma figura, né, que sozinha ela preenche o compasso inteiro. A gente já sabe que esse compasso é quaternário, tem 4 tempos, e que a semínima, né, vai valer um tempo, ou seja, eu precisaria de 4 semínimas para preencher esse compasso. Mas a resposta não pode ser 4 semínimas, tem que ser uma figura apenas, né? Então eu tenho que transformar essas 4 semínimas em uma figura apenas. Aí se a gente olhar aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó, que no quarto compasso aqui a gente tem uma semibreve aqui na voz do soprano, preenchendo o compasso inteiro. Então, muito bem, se a gente sabe que se a semínima vale um tempo, a mínima, que é o dobro da semínima, vai valer 2, e a semibreve, que é o dobro da mínima, vai valer 4 tempos, certo? Então, automaticamente, a nossa unidade de compasso vai ser a semibreve. Então, resposta fica unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. A quinta, pessoal, ela pergunta qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, tá? Muito bem, então a gente vai começar analisando pelas primeiras figuras que aparecem no hino, tá? Então logo de cara a gente tem aqui uma semínima, seguida de uma colcheia pontuada, seguida de uma semicolcheia, depois mais 2 semínimas, depois uma mínima, aí as figuras se repetem, aí aparece aqui, ó, uma semibreve. Depois, pessoal, a gente precisa prestar bastante atenção. Aqui embaixo, na voz do tenor, a gente tem aqui, ó, 2 figuras que estão na mesma linha. Isso aqui, pessoal, 2 figuras que estão na mesma linha ou no mesmo espaço, se a gente não analisar, se a gente não estiver vendo, se a informação chegar pra gente só desse jeito que eu tô falando, você vai chegar à conclusão que é uma ligadura de valor, afinal elas estão na mesma linha. Só que na música a gente tem os acidentes, que esses acidentes eles fazem o quê? Eles alteram a altura, né? Tanto para cima, né, com os sustenidos, como para baixo com os bemóis. Então, ela tá na mesma linha, porém a altura é diferente, né? Ela tá meio tom acima aqui nesse caso. A gente tem um Fá, né? E seguido de um Fá sustenido. Estão ligados, mas nesse caso aqui não é ligadura de valor, tá bom, pessoal? Então só pra gente ficar atento nesse detalhe aí. Aí na segunda parte aparece aqui uma colcheia, né, em todas as vozes, e depois aqui no baixo, pessoal, aparece a mesma situação da que eu falei anteriormente. Eu tenho 2 semínimas no mesmo espaço, tá? No Sol aqui, ó, da clave de Fá, né? Então eu tenho um Sol e um Sol bemol. Estão ligados, porém estão no mesmo espaço, mas a altura é diferente, tá meio tom abaixo. A segunda em relação à primeira. Então também não é ligadura de valor nesse caso aqui, tá, pessoal? E depois aparece aqui a mínima pontuada. Indo para a terceira parte tem bastante figura repetida, mas a gente chama atenção aqui, ó, a tercina que tem aqui. A gente vai entender melhor lá na frente, mas basicamente a nossa divisão, que no caso do compasso simples, né, a subdivisão ela é binária, né, eu divido um tempo em 2, né, tá, ti, né, a divisão binária.
Mas quando aparece a tercina, essa subdivisão que é binária, ela se transforma numa subdivisão ternária. Tá, te, ti, tá, te, ti. Então vão aparecer 3 notas, aonde naturalmente apareceriam 2. Tá? Então a gente vai entender mais para frente quando eu for falar de quiálteras, tá? Mas a gente deve apontar aqui essa colcheia também, porque essa colcheia ela tem um valor diferente. Então vamos às respostas. Eu costumo sempre falar para vocês marcarem as figuras que não tem ponto, né? As figuras simples, né? Primeiro, sempre da maior para menor, porque fica mais fácil depois para o entendimento do restante do exercício, né? Depois as figuras pontuadas, depois as figuras ligadas, tá? Então vamos lá, aqui aparece todas as figuras que nós utilizamos na atualidade, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia. Todas essas figuras aparecem no hino. Lógico, né? Quando a gente já sabe, fica fácil. Eu já falei lá atrás que a semibreve vale 4 tempos. Então eu posso começar da semibreve. Mas eu sempre faço de uma maneira lúdica para vocês conseguirem fazer partindo de uma forma de compasso que vocês não conhecem. Então, por onde que a gente começa? A gente começa sempre pela unidade de tempo, porque daí fica mais fácil, né? Então a unidade de tempo aqui a gente já sabe que é a semínima e que ela vale 1 tempo, óbvio, é a unidade de tempo. Então acima da semínima eu tenho o quê? Eu tenho a mínima. Se ela está acima da semínima, se ela é maior que a semínima, ela vale o dobro, né? Então a mínima vale o dobro da semínima, ela vale 2 tempos. E acima da mínima eu tenho a semibreve, que é o dobro da mínima. Então, se ela é o dobro, ela vai valer 4 tempos. Abaixo da semínima eu tenho a colcheia, né? A colcheia é metade da semínima. Então, se a semínima vale 1, a colcheia vai valer metade, que é meio tempo. E a semicolcheia vale a metade da colcheia. Se a colcheia vale meio tempo, metade de meio tempo é 1/4 de tempo. Então, a semicolcheia vai valer 1/4 de tempo. Ok? Depois eu tenho as figuras pontuadas. Aparece a mínima pontuada. A mínima simples a gente já sabe que é 2. E o que o ponto faz na música? Ele aumenta metade do valor da figura. Metade de 2 é 1. 2 mais 1, 3. Então a mínima pontuada vale 3 tempos. E depois eu tenho a colcheia pontuada. A colcheia simples vale meio tempo, o ponto aumenta metade de meio tempo, que é 1/4, 1/4 mais meio tempo é igual a 3/4 de tempo, tá? E depois eu tenho a colcheia da tercina. Se na subdivisão normal, né, a colcheia vale meio tempo, porque a colcheia é a metade da semínima, mas nesse caso aqui a colcheia continua sendo a metade da semínima, só que aparecem 3 dentro de um tempo, onde deveriam aparecer 2, tá? Então ela não pode valer meio tempo, né? Ela tem que valer um pouco menos. Então, nesse caso, eu vou ter 1 tempo dividido por 3 figuras, que vai dar 1/3, tá? Então, a colcheia dentro da tercina, ela vale 1/3 de tempo nesse hino, tá, pessoal? Nesse hino. A sexta pergunta, qual é o ritmo inicial? Para isso, a gente vai analisar as figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso. Eu já sei que esse compasso é quaternário, eu preciso ter 4 tempos dentro dele, tá? Então eu já vi que a nossa semínima vale 1 tempo, que a colcheia pontuada vale 3/4 de tempo e a semicolcheia vale 1/4 de tempo. Então 3/4 mais 1/4 dá 1. 1 mais 1, 2. Depois aparece outra semínima, 1 mais 2, 3. E depois aparece outra semínima que vale 1 tempo também, 1 mais 3, 4. Então eu tenho 4 tempos aqui antes da minha barra de compasso. Ou seja, meu compasso está completo. Minha música inicia no tempo forte, meu compasso está completo. Então isso é um ritmo inicial tético, tá bom, pessoal? A sétima, qual é a terminação da minha primeira frase, masculina ou feminina? Aí aqui pede para analisar todas as vozes, tá, pessoal? Então a gente vai analisar aqui, nesse caso, eu sempre falo para vocês observarem no inário, porque no inário a gente tem a dica do tamanho das vírgulas de respiração, né? Aonde for vírgula pequena é terminação de semifrase. Aonde for vírgula grande é terminação de frase. No caso eu quero a terminação da frase. Então vai estar aqui, ó, tá? Bem aonde termina a introdução. Aqui que termina a minha frase. Então aqui, pessoal, observem que a gente tem na voz do soprano
uma semibreve. Essa semibreve, ela iniciou no tempo 1 e se prolongou até o tempo 4. Não importa que ela vale 4 tempos, o que importa é que ela nasceu no tempo 1 e não se dividiu nesse meio de caminho, ela não alterou, né, a sua altura, ela não se dividiu. Então essa terminação aqui da voz do soprano é masculina, tá? Agora no contralto vocês observam que eu tenho aqui uma ligadura de portamento, né? Ou seja, são notas de alturas diferentes, né? São duas notas de alturas diferentes. Então, nesse caso aqui, a terminação é feminina, porque são duas notas, tá? A minha última nota, ela não nasceu no primeiro tempo. Assim acontece também no tenor, tá? Que também, vocês vão ver mais pra frente que essa ligadura aqui também é uma ligadura de portamento. E no baixo a mesma coisa, tá? Eu também tenho uma figura aqui que ela altera de altura, né, no meio do caminho aqui. Então ela não nasceu no primeiro tempo, essa figura aqui. Então a resposta fica soprano masculino, tenor, contralto e baixo feminino. A 8, pessoal, pede: se houverem, explique todos os tipos de ligadura que aparecem no hino, tá? Então esse hino aqui ele está repleto de ligaduras, tá, pessoal? Então a gente logo de cara tem uma aqui na voz do contralto, tem uma na voz do tenor e uma na voz do baixo, tá? Agora vamos observar aqui, ó. E aqui a gente tem outra aqui também na voz do contralto no sistema de baixo. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, uma ligadura. Essa é fácil de ver, ela tá unindo duas notas de alturas diferentes. Uma tá no espaço e uma tá na linha. A outra, pessoal, é que confunde mais se a gente não estiver atento, tá? Então eu tenho aqui duas figuras que estão na mesma linha, porém, uma dessas figuras ela tá com um acidente. Ou seja, não pode ser ligadura de valor, porque elas não estão na mesma altura. Ela não está agregando valor, não está na mesma altura. Certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, também não é ligadura de valor, é ligadura de portamento, tá? Aqui também eu tenho outra figura ligada com a figura que está em altura diferente, então também é portamento. E aqui também a mesma coisa, estão em alturas diferentes, também é portamento. Na próxima parte aqui também tem bastante ligadura, mas a gente vai frisar, ó, nessa daqui, tá? Que é o mesmo exemplo da anterior, tá? Eu tenho duas figuras que estão no mesmo espaço, porém, uma aqui, ó, como a gente já comentou lá atrás, ela tem um acidente, tá? Um bemol. Isso aqui está alterando a altura dela, ou seja, não pode ser ligadura de valor, porque ligadura de valor tem que estar na mesma altura. Nesse caso aqui, elas estão em alturas diferentes, tá bom? E aqui a gente tem um outro caso, pessoal. Aqui, ó, eu tenho uma ligadura que está unindo três notas, né? Não é duas notas apenas, são três, tá? Vamos passar para a próxima parte. Aí aqui, pessoal, a gente tem o mesmo exemplo, tá? Eu quis passar para essa parte aqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui, ó, três figuras, tá? No nosso MTS, pessoal, está escrito assim: ligadura de portamento são ligaduras que unem duas notas de alturas diferentes. Está bem claro lá, duas notas de alturas diferentes, tá? Só que aqui aparecem três. E agora, é ligadura de frase? Mas não é ligadura de frase, porque ligadura de frase tem outra característica, tá, pessoal? Não aparecem ligaduras de frase aqui, então não é ligadura de frase. E também, se a gente for pelo MTS, não é ligadura de portamento, porque lá tá escrito duas, tá? Eu acredito, pessoal, que é um erro que tem no nosso MTS, tá? Porque, assim, o MTS foi baseado em vários livros de vários autores, né? Então, assim, é uma teoria resumida, né? Baseada em vários autores. Então eu dei uma olhada no livro do professor Burhemil Med, né, que é considerada a Bíblia da teoria musical, né? Então lá está escrito que esse tipo de ligadura aqui também é conhecido como ligadura de expressão. Tá, pessoal? Quando aparece assim mais de duas, ele considera a ligadura de portamento, mas ele também chama ligadura de expressão, tá? Então, vocês, eu observei que no canal tem se inscrito bastante organista, né? Eu acredito que deve ser candidatas, né, que estão estudando o órgão por aí. Então, vocês procurem perguntar para as vossas professoras, né? E os irmãozinhos também, procurem perguntar para os vossos encarregados. Enfim, mas lá no livro do Burhemil Med está escrito isso, ligadura de expressão, tá bom? Mas nós vamos considerar isso aqui, pessoal, como ligadura de portamento apenas, tá? Então a resposta fica assim, ó.
Aparecem ligaduras de portamento, pois unem notas de alturas diferentes. Entre parênteses aqui eu coloquei ligadura de expressão para vocês não esquecerem. A nona é, se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Tá? Então, pessoal, para a gente ganhar tempo, né, como foi falado, a gente só vai se aprofundar na teoria que aparece no hino, né? Na que não aparece, a gente não vai se aprofundar. Então, lógico, vocês têm que saber o que é síncopa, tem que procurar em casa certinho, né, no hinário, né? Mas aqui eu já vou adiantar que esse hino aqui não contém síncopa, tá? Então, resposta, não aparecem síncopas. A décima, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. Então, a mesma situação, vocês vão analisar compasso por compasso, é óbvio que vocês têm que saber o que é contratempo para poder procurar, né? Enfim, mas vão analisar o hino todo, todas as vozes, e daí vocês vão ver que também não aparecem contratempos, tá bom? Agora a 11ª, se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem, tá? Então a gente, quando estava vendo o valor das figuras, a gente já viu que tem que áltera nesse hino, tá? Porque a única que áltera que aparece no nosso hino são as tercinas, então fica bem fácil de ver quando aparece, porque no nosso inário, obrigatoriamente as tercinas elas são unidas por uma barrinha de união com o número 3 em cima, tá? Então a gente já viu que lá na última parte do hino tem, então a gente vai começar aqui enumerando os compassos, tá? Porque também faz parte da questão. Então o primeiro compasso a gente já sabe que é tético, então ele é o compasso número 1. Depois a gente vai enumerando 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante, tá? Vamos para a próxima parte e aí a gente vai enumerar todos os compassos. Esse hino tem 32 compassos, é um hino bastante grande, tá? Aí aqui, ó, no 24º compasso, a gente observa que tem aqui, ó, a nossa querida tercina, tá? Ou seja, aparecem tercina nesse hino. O que é que altera, pessoal? Que altera são grupos de notas, né, que aparecem a mais ou a menos do que normalmente teriam que aparecer, tá? Como assim a mais ou a menos? Porque tem criálteras aumentativas, né, que aumentam, que é nesse caso aqui, né, eu tenho 3 notas onde deveriam aparecer apenas 2. E eu tenho também a diminutiva, tá? Que aparecem menos do que deveriam aparecer. Essas aparecem nos hinos compostos. Então, por exemplo, eu tenho uma música composta que deveriam ter 3 notas e aparecem apenas 2, tá? Tô dando só um exemplo aqui, tá bom? Então, no nosso cenário, a única quiáltera que aparece são as quiálteras conhecidas como tercinas, tá? Que são grupos de 3 notas. Ela causa uma divisão ternária, né? Uma subdivisão ternária dentro do tempo. Tá? Então a resposta fica assim, ó. Quiálteras são grupos de figuras que aparecem a mais ou a menos do que normalmente apareceriam, tá? Aparece tercina no compasso 24 apenas na voz do baixo, tá bom, pessoal? Bem específico assim. A 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique, tá? Nesse caso, a gente olhando aqui, ó, a gente vê que não há fermata nesse hino. Então, ok, resposta, não aparece fermata nesse hino. Pessoal, agora a gente vai ficar com a linguagem rítmica e com o solfejo das 4 vozes do hino, tá? Mas antes eu gostaria só de falar alguma coisa. Esse hino aqui, um candidato do nosso GEM, o irmão Josué, candidato a tocar trompete, né? Ele está bem avançado nos estudos aí. Então a gente pediu, né, para os candidatos, alguns candidatos, gravarem o hino que eles quisessem, né? Meio como que uma espécie de avaliação, né? E daí eu pedi autorização para ele, né? E ele me autorizou e eu coloquei, então, a linguagem rítmica e o solfejo feito por ele aqui. Então hoje vocês vão ver que não é o irmão Fabiano nem o irmão Kleberson que está fazendo, né? E sim o irmão Josué, que é nosso candidato aqui do nosso GEM, tá? Ele vai fazer. E nos próximos hinos, a gente também vai utilizar as gravações de outros candidatos, né, que também gravaram, né? A gente vai utilizar aí. E também, pessoal, tem uma dica aqui nesse hino, que é isso aqui, pessoal. Vocês observem que daqui do compasso 21 até o compasso 28, o baixo não respira, tá, pessoal?
não tem respiração marcada aqui para o baixo. Só que é difícil, tá? Você conseguir tocar tudo isso aqui sem respirar, ou mesmo até fazer o solfejo, né? Vocês vão ver que é complicado a hora que vocês estiverem fazendo, porque o hino é longo, você já chega aqui cansado, tá? Então a dica é o seguinte, se vocês verem que vocês não vão conseguir fazer sem respirar, vocês vão respirar aqui, ó, no compasso 23, depois dessa figura de 3 tempos, tá? Porque ela é uma figura grande. Então, se você roubar um pouquinho desse tempo aqui, você acaba não parecendo tanto que você respirou, ok? Agora, você não pode respirar aqui, ó, no compasso 24, onde todo mundo respira e a gente tem que tocar essa tercina aqui, né? Tá, te, ti, tá, né? Se eu respirar aqui, vai ficar muito claro que eu respirei. Depois também, se eu quiser dar uma respiradinha aqui no compasso 26, eu posso. Mas eu acredito que se conseguir respirar no compasso 23 legal, dá para chegar até o 28, tá? Então vai ficar assim, ó. Taif, taif, tá, tá, taif, taif, tá, tá, tá. Tá, taif, taif, tá, tá, teti, tá, taif, 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 tá, 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 taif, 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 tá, tá, taif, taif, tá, 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 tá. Então vamos ao solfejo e a linguagem rítmica feita pelo nosso irmão Josué. Linguagem rítmica soprano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, tá, if, tá, 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 tá. Tá, tá, if, tá, tá, tá. Tá, tá, if, tá, 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 tá. Tá, tá, if, tá, tá, tá. Tá, tá, if, tá, 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 tá. Tá, tá, if, tá, 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 tá. Tá, ti, tá, tá, if, tá, 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 tá. Taif, 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 tá, tá. Taif, 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 tá. Tá, 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 tá. Taif, 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 tá, tá. Taif, 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 tá. Tá, taif, taif, tá, 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 tá. Linguagem rítmica, contralto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tá, taif, tá, 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 tá. 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 Tá, taif, tá, tá, tá. Tá, ti, tá, taif, tá, 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 tá. Taif, 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 tá, tá. Taif, 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 tá. Tá, 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 taif, taif, tá. Taif, 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 tá, tá. Taif, 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 tá. Tá, taif, taif, tá, 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 tá. Linguagem rítmica, tenor. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
dois, três. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, tá, tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, tá, tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, ti, tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, tá. Tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá. Tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá. Tá, tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 tá. Linguagem rítmica, baixo. Dois, três, quatro. Dois, três. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, tá, tá. Tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, tá, tá. Tá, ti, tá, tá, e fi, tá, 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 tá. Tá, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá. Tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, tá, ti, ti, tá, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, e fi, tá, 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 e fi, tá, e fi, tá, 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 tá. Solfejo, soprano. Dois, três, quatro. Dois, três. Fá, 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 sol, fá, si, ré, mi, fá, mi, ré, 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 sol, si, lá, fá, sol, fá, 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 sol, fá, si, do, si, sol, si, lá, sol, si, sol, fá, mi, fá, do, si, do, ré, mi, fá, sol, fá, ré, fá, do, si, do, ré, fá, si, lá, do, si, lá. Lá, do, lá, si, ré, si, lá, sol, do, fá, si, do, ré, mi, fá, sol, fá, ré, fá, do, si, do, ré, fá, si, lá, do, si, sol, si, do, si, ré, si, mi, do, fá, lá, si. Solfejo, contralto. Dois, três, quatro. Dois, três. Ré, 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 do, ré, ré,
do, mi, do, mi, ré, do, ré, fá, mi, do, ré, mi, ré. Si, lá, si, do, ré, si, do, lá. Si, lá, si, ré, mi. Mi, ré, fá, mi, do, si, do, ré, si, do, lá. Si, lá, si, ré, fá, mi, do, ré, fá, mi, ré, mi, ré. Solfejo, tenor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si, fá, mi, fá, sol, si, sol, fá, lá, si, lá, si, fá, mi, fá, lá, sol, si, sol, lá, si, sol, si, lá, fá, ré, mi, fá, si, fá, fá, do, si, lá, si, do, mi, fá, sol, lá, ré, mi, fá, si, fá, lá, sol, si, sol, si, ré, si, do, si. Solfejo baixo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Si, fá, lá, si, lá, sol, do, fá, si, ré, mi, fá, sol, fá, si. Si, lá, fá, mi, ré, do, si, do. Do, si, lá, sol, lá, fá, si, do, ré, fá, si, ré, do, si, lá, si, do, ré, mi, ré, do, si, lá, fá, mi, ré, do, si, ré, mi, fá, lá, sol, fá, si. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.